(5h46). Boa tarde para você. A partir de agora, estamos ao vivo nos estúdios da TV Equinócio para o debate com os candidatos ao governo do estado do Amapá para as eleições deste ano de 2022. A TV Equinócio, como sempre, contribuindo com a democracia e abrindo espaço para todos aqueles que decidiram disputar as eleições deste ano para o principal cargo do nosso estado. Vamos mostrar os candidatos que aqui estão e que vão propor ideias, debater e no final quem ganha é o eleitor. Por ordem definida em sorteio há 1 hora, vamos mostrar as posições no púlpito. Ao meu lado direito, no púlpito número 1, nós temos o candidato Jairo Palheta, do PCO. Nós estamos vendo o candidato Jean Franco, já vamos anunciá-lo, agora sim, candidato Jairo Palheta, do PCO, no púlpito número 1. No púlpito número 2, também definido por sorteio, Gesiel Oliveira, do PRTB. No púlpito número 3, ele é ocupado pelo candidato Jaime Nunes, do PSD. Imediatamente à minha esquerda, agora sim, o candidato Jean Franco, do PSTU. Os dois últimos púlpitos estão vagos, pois os candidatos não vieram para o debate. No púlpito número 5, candidato Clécio Luiz, do Solidariedade. E no púlpito número 6, estava reservado para o candidato Gilvan Borges, do MDB. Como foi definido nas regras, os púlpitos permanecerão vazios durante toda a transmissão deste debate. Para este primeiro bloco, vamos às regras que o regem. Este bloco é de confronto direto entre os candidatos, com tema livre. Serão 2 rodadas de perguntas e respostas. Logo, cada candidato pergunta e responde 2 vezes. Os tempos... Este bloco é composto por temas definidos em sorteio ao vivo. O candidato vai escolher quem responde e, logo a seguir, terá conhecimento do tema. Cada candidato pergunta e responde apenas 1 vez nesse bloco. Os tempos são 1 minuto para a pergunta, 2 minutos e 30 segundos para a resposta, 45 segundos para a réplica e 45 segundos para a tréplica. Importante destacar que, segundo as regras que foram definidas em reunião com os assessores de todos os candidatos, não é possível a exibição de nenhum documento. E o candidato que se sentir ofendido em algum momento e queira pedir resposta, basta levantar a mão em silêncio, que eu comunicarei a produção deste debate e o departamento jurídico da TV Equinócio irá decidir se haverá ou não direito de resposta. Para este primeiro bloco, por sorteio definido também 1 hora antes, quem abre fazendo a pergunta é o candidato Jaime Nunes. Candidato, antes de descobrirmos o tema, para quem será a sua pergunta? Vou fazer aqui para o pastor Gesiel, candidato Gesiel. Pois não. Então agora vamos ao tema. A pergunta, candidato, é sobre agronegócio. O senhor tem 1 minuto a partir de agora. Candidato Gesiel, a gente sabe que o agronegócio no estado do Amapá está paralisado e essa paralisação se deve por vários fatores, pela regularização fundiária, pelo licenciamento ambiental, por também falta de compromisso com o setor produtivo. E a gente sabe que o agronegócio é o que alavanca a economia, que gera emprego, que gera melhoria. E isso tudo o Amapá tem de vantagens comparativas e competitivas. Nos últimos anos, a gente vê que esse setor ele é esquecido e que o nosso produtor está ávido por melhorias. Eu lhe pergunto, como fazer para que a gente possa destravar o agronegócio, valorizar o homem do campo, em especial a agricultura familiar, e o que nós devemos fazer para que esse Amapá avance, gerando oportunidade, emprego e renda para a nossa população?
Quero, antes de tudo, agradecer, deixar claro que ontem não participei do debate, pois fui censurado pela TV Amapá, e hoje queria realmente poder encontrar todos, mas infelizmente alguns, por medo, não sei por qual razão, não estiveram presentes. Mas respondendo à pergunta, eu quero dizer que uma das vigas mestras do nosso plano de governo é exatamente o agronegócio. E não só o agronegócio, mas também o pequeno empreendimento familiar. Agronegócio, o grande empreendimento e agricultura familiar são as guias mestras para destravar o Amapá. Infelizmente, o que nós temos testemunhado nos últimos anos e no atual governo é um processo de travamento contínuo, seja por excesso de licenças, seja por multas que têm dificultado de todas as maneiras quem quer investir aqui. Estive conversando com muitos deles, construí o meu projeto de governo exatamente conversando com diversas categorias, e são dados estarrecedores. Em 2017 tínhamos aqui 247 investidores, e por conta deste governo, da qual o senhor Jaime é o atual vice-governador, houve uma destruição organizada, e a gente viu que tudo isso gerou uma série de problemas, de tal forma que hoje restaram apenas 5 investidores. Desses 5 investidores que restaram, infelizmente não foram embora ainda, porque ainda não conseguiram vender as suas terras. Quero dizer que no nosso governo teremos uma prioridade muito grande para fazer com que o agronegócio avance, produza, gere emprego, renda. Nós temos visto o que tem acontecido no centro-sul do país e no sul, temos observado a vantagem, a maneira como o agronegócio veio avançando. No oeste catarinense falta mão de obra, tamanha é a necessidade, e é assim que o Amapá vai se tornar em 2023, no governo de Gesiel Oliveira 28, pode ter certeza. Agronegócio e investimento também muito grande em agricultura familiar serão prioridades para destravar e avançar muito rapidamente a economia com geração de emprego. Sua réplica. Nós vamos, na realidade, fazer uma grande ação. Nós vamos destravar o Amapá, nós vamos fazer um mutirão de regularização fundiária, trabalhar a estruturação da SEMA para que a licença ambiental aconteça, incentivar o nosso produtor, tanto da agricultura familiar, quanto também da agricultura mecanizada. O Amapá tem vantagens enormes, terras aqui, sol, chuva, nós temos aqui condições de produzir para abastecer o nosso mercado e exportar o excedente para a região, gerando oportunidades, gerando empregos aqui e trazendo renda. Vamos parar de exportar dinheiro, comprar tudo lá fora e trazer para o Amapá só mercadoria. Nós temos que fazer o inverso, exportar produto, trazer para o Amapá aqui dinheiro para que a gente possa melhorar o social do Amapá. Tréplica, candidato. Esse é o caminho que o Amapá deve tomar. Nós estamos falando sobre investimento em um setor essencial. Fazer e falar sobre destravamento do agronegócio no Amapá é falar em crescimento, em avanço, em produção e geração de emprego e renda. Ninguém aguenta mais ver os nossos filhos indo embora por falta de perspectivas e de emprego. Infelizmente, o estado do Amapá está em uma situação caótica. Essa velha politicagem, da qual eu não faço parte, eu sou novo nesse processo, e a população precisa saber, é o único caminho para destravar, para promover. Essa turma que está prometendo não cumpriu e não cumprirá essa proposta. Muito obrigado, candidato. Seguindo, agora é o senhor, candidato Gesiel Oliveira. Primeiro o senhor escolha para quem vai fazer a pergunta, depois a gente sorteia o tema. Jean Franco. Então, vamos pegar agora. A pergunta será sobre educação. 1 minuto para a pergunta, candidato. Qual a principal viga mestra para promover a melhoria da qualificação na educação do Amapá, visto que infelizmente o Amapá está entre as piores posições no ranking nacional, de acordo com o PISA, e a minha pergunta é exatamente nesse sentido.
qual a principal viga mestra no seu plano de governo para resolver esse problema, que é um problema histórico, grave e que precisa ser solucionado no Amapá, visto que, infelizmente, no Amapá nós temos uma falta de estrutura gigantesca e também falta de capacitação e valorização dos professores. O que existe dentro do seu programa de governo voltado para esse setor tão essencial para o avanço do Amapá? Primeiro eu quero agradecer, dar uma boa noite a toda a população do Amapá, agradecer a TV Equinócio e a Record por convidar todos os candidatos para estar presentes ao debate. Infelizmente, nós tivemos o candidato Clécio e o candidato Gilvan Borges como arregões, fugiram do debate. E ontem estavam em outra emissora dizendo que queriam discutir ideias, propostas, e agora que está todos os candidatos, eles resolveram fugir, arregaram mesmo, infelizmente, porque a gente sabe muito bem que a situação da educação é semelhante à situação da saúde pública do estado do Amapá. Profissionais desvalorizados, não pagam progressões e promoções. Um exemplo foi o ex-prefeito Clécio, quando era prefeito e hoje candidato ao governo. Ele passou 8 anos como prefeito e não pagou promoções, não pagou progressões, aumentou o próprio salário dele, ele reduziu a regência, na verdade, fez a reforma trabalhista que exterminou o Estatuto do Servidor Municipal, certo? Implementando o processo de terceirização na educação, e a gente precisa reverter tudo isso. E para reverter tudo isso, a primeira coisa que a gente precisa fazer é valorizar o profissional da educação, que tem perdas históricas. As perdas salariais chegam a mais de 62%. Isso não é de hoje, não, é desde muito tempo, certo? Então, a valorização do profissional da educação através do pagamento do reajuste anual do piso, coisa que nenhum prefeito e nem o governador do estado do Amapá pagou para o profissional da educação. O reajuste desse ano era de 33,24%, que foi que o governador Valdez fez, que é o candidato que apoia o Clécio. Ele deu 10% de reajuste e um auxílio alimentação de R$500. Não pagou o piso. Nenhuma prefeitura paga o piso. Como também a gente precisa garantir a infraestrutura nas escolas, que tem escola que está caindo na cabeça dos profissionais da educação, pagar... Acabou o tempo. Tempo esgotado. Candidato Gesiel, sua réplica, por favor. Esse setor é muito essencial. Eu queria realmente que o candidato Clécio Góes Fujão estivesse aqui, mas infelizmente ele resolveu não se encontrar comigo para um debate equilibrado, de conhecimento, de propostas. Promoveu ontem uma das cenas mais deprimentes em um debate fraco, sem propostas, e não é isso que o povo do Amapá quer. Esse debate de hoje, tenho certeza que será dessa maneira aqui, alto nível, com propostas. É isso que o povo precisa. O povo não precisa de lavagem de roupa suja aqui na frente das câmaras, não precisa de barraco. Candidato. Tempo esgotado, candidato. São 45 segundos, mesmo tempo que o candidato Jean Franco tem agora para a sua tréplica. A gente vai precisar, primeiro, garantir o pagamento do piso salarial anual, garantir o pagamento de progressões de promoção, coisa que o ex-prefeito Clécio, que é professor, recebeu 5 sem estar em sala, 6, 7, na verdade, sem estar em sala de aula, certo? Precisamos garantir a gestão democrática. Somos contrários à gestão cívico-militar. Nós temos que garantir gestão democrática nas escolas, certo? E também defendemos o fim da reforma, revogar, na verdade, a reforma da Previdência, porque em plena pandemia o governador Valdez Góes fez a reforma da Previdência tirando 3% do funcionalismo público, certo? Isso é um ato criminoso, A alíquota da Previdência pulou de 11% para 14%, então tem que revogar isso aí também.
Candidato Jean Franco, o senhor continua com a palavra, o senhor é quem faz a pergunta agora e pelas regras, obrigatoriamente a pergunta deve ser ao candidato Jairo do PCO. Então eu já vou direto ao tema e a sua pergunta deve ser sobre saúde. O senhor tem 1 minuto, candidato. Candidato Jairo, a saúde do Amapá é extremamente caótica. O hospital são de guerra. Isso do Oiapoque à Vitória do Jari. A gente consegue perceber que a situação caótica é vivida nos corredores, por exemplo, do HE, que tem a população amontoada um do lado do outro, hospital de guerra mesmo, sujo, certo, goteiras. Isso dá um exemplo do HE. Se você pegar o Hospital de Santana, por exemplo, não foge à realidade. Isso é o retrato do governo do investimento na saúde. E aí eu pergunto para o candidato, quais são as propostas para a saúde, em especial para a saúde mental da população do Amapá, que está adoecendo, principalmente após a pandemia. A gente percebe claramente o adoecimento da saúde mental e a gente percebe também que os hospitais lotados, sucateados, difícil, não tem remédio, difícil para a gente conseguir uma cirurgia de alta complexidade. Então, sua resposta, candidato Jairo, 2 minutos e 30. Olá pessoal, boa tarde para você que está ouvindo o som desse aparelho, recebendo, né, o sinal da Record. Quero muito agradecer por ter nos convidado, né? Aqui nesse debate está o candidato que tem mais recurso e o candidato que tem menos recurso, mas todos foram convidados, né? Me sinto muito, inclusive quero justificar a entrevista que nós faltamos na Record, porque realmente não tínhamos como pagar a passagem de São Paulo para Macapá. E, né, eu quero muito também, né, falar com você que está em casa nesse momento, você está em dúvida. O meu número é 29 e eu sou o candidato, meu nome vai para a urna, com certeza. O Partido da Causa Operária estará candidato ao governo do Amapá nas urnas. Sobre a questão da saúde, eu passei por um exemplo muito grave esses últimos dias, né? Uma amiga minha, inclusive, também sofreu graves causas sobre a questão da saúde. A gente vai para o hospital, o que foi feito nos últimos anos? A fila do SUS, a fila dos exames, elas foram camufladas, levaram para o Superfácil, para, na verdade, disfarçar, para tirar aquela questão da fila ali na frente do HCAL, que parecia ser envergonhante, na verdade, né? Mas esconderam para o Superfácil. A gente liga para lá, vai para lá, remarca, mas nunca. Depois de 40 dias de eu ter conseguido todos os exames para o meu filho, né, que o HCAL me ligou perguntando se eu queria continuar na fila. Isso, pessoas estão morrendo na fila do hospital simplesmente porque não tem exames. Para você ter uma ideia, a saúde do Amapá é quase 1/3 do orçamento, de todo o orçamento que vem para o Amapá. E por que você imagina não tem essa solução, né? Primeiramente porque é muito pesado o serviço que é cobrado para a terceirização da Secretaria de Saúde do Amapá. Por exemplo, eu fui terceirizado ali no Hospital da Criança e do Adolescente. Na época eu ganhava cerca de 900 e poucos reais. Mas a empresa ganhava mais de 3 mil reais por mês pelo meu salário, ou seja, é uma rachadinha compulsória em cima do trabalhador que está limpando o cocô, está limpando o chão, está limpando ali o piso do hospital, e enquanto tem empresários e políticos que nesse momento estão utilizando parte desse recurso para comprar o seu voto. Nós precisamos acabar com o serviço de terceirização, inclusive com os exames. Teve um senador aí que trouxe 8 milhões para o Amapá, e em vez dele colocar equipamentos, candidato Jean, no HCAL, ele levou para o São Camilo. Ou seja, ele está utilizando Obrigado, dinheiro... candidato. Tempo esgotado, candidato. Sua réplica, candidato Jean Franco. Bom, a gente precisa pegar todo o dinheiro público e investir no SUS. Nada de dinheiro para iniciativa privada. Certo? O SUS já mostrou que é eficiente. A gente precisa garantir o pagamento do piso nacional do trabalhador de enfermagem, certo? Então, no nosso governo, mesmo que não passe lá que a justiça considere inconstitucional, a gente vai garantir o pagamento do piso nacional da enfermagem, até porque é extremamente contraditório a justiça dizer que é inconstitucional o piso do trabalhador da enfermagem, mas não diz que é inconstitucional o orçamento secreto do presidente Bolsonaro, que serve para comprar deputados e senadores para aprovar aquilo que eles querem, certo? Então,
garantir as reformas dos candidato. hospitais. Muito obrigado, candidato. Candidato Jairo, sua tréplica. E esse recurso, né, que a gente vai estar desonerando do erário, que é o dinheiro público, que vai passar a terceirização, a gente vai levar diretamente para o hospital público. E os próprios servidores é que vão fazer a gestão do hospital público, vai fazer a gestão, porque eles é que conhecem a realidade. Porque, por exemplo, o governador Valdez colocou um militar lá na Secretaria de Saúde. O militar, ele não tem conhecimento da máquina hospitalar. Quem conhece é o servidor público. Então a gente precisa colocar esse recurso, disponibilizar para quem de fato conhece a máquina pública. Nós vamos sim colocar o servidor para fazer a administração dessa. Nós não vamos entregar nas mãos da Assembleia Legislativa, que já tem um orçamento extremamente gordo, de 220 milhões de reais por ano. Muito obrigado, candidato. Agora é o senhor quem faz a pergunta. Só restou o candidato Jaime Nunes para responder. Então, vamos ao tema. E agora vamos falar sobre saneamento. Candidato Jairo Palheta, o senhor tem 1 minuto para a sua pergunta. Nós estamos sofrendo, inclusive no Macapaba, né? Eu quero dar um alô para os meus vizinhos do Macapaba. Nós estamos eu acho que nesse horário já tem 40 horas sem água. Hoje de manhã eu fui tomar banho na casa da minha mãe no Pantanal. O Macapaba, novamente, a gente sofre esse problema d'água há muito tempo. E a gente não vê uma solução para isso. Piorando isso, o governo Valdez vendeu a Caesa. Só que você que está na sua casa, você tem que prestar muito bem atenção numa coisa. A Caesa não foi vendida só o cano e o encanamento das águas. Foi vendido toda a riqueza hídrica do Amapá. É a Companhia de Água e Esgoto do Amapá que foi vendida, no caso cessionária, por cerca de 35 anos, prorrogável por igual período. Por esse período, né, por até 70 anos, candidato Jaime, você vai cancelar a privatização da Caesa? Bom, primeiramente a gente precisa aqui esclarecer. É lamentável aqui que o candidato do Valdez não esteja presente, o Clécio Luiz e o Laranja Gilvan, porque aqui sim é um debate democrático, aqui é um debate com todos os candidatos, que eu defendi muito que em todos os debates tivessem todos os candidatos presentes. Mas é lamentável, são candidatos fujão, não estão presentes, e ontem se combinaram muito para fazer justamente aquela união. Clécio e o Gilvan estão unidos. Em relação ao saneamento, a Caesa foi privatizada. A nova empresa, ela não vai atender todos os consumidores, vai atender somente a capital. Ficou de fora as áreas ribeirinhas, as áreas indígenas, ficaram de fora as comunidades de distrito, e aí foi criada uma nova companhia, a Ideias, que nós vamos, na realidade, apoiar, fortalecer a Ideias, para que ela possa prestar esse serviço junto a essas comunidades que estão carentes de água, porque saneamento, há muitos anos a gente vê a precariedade que é. No Macapaba eu tenho acompanhado, está abandonado, não se responde mais às demandas de necessidade de água. A ideia já ela vem justamente para atender essas áreas que hoje a CSA não vai atender. Além da Ideias, nós vamos ter aqui a SAP, que é a agência que vai fiscalizar essa nova companhia para que ela possa prestar um serviço de qualidade. Em nosso governo, nós vamos fortalecer a SAP para que ela acompanhe todos os investimentos propostos nessa privatização. Mas, ao mesmo tempo, nós vamos dar garantia para aquele servidor que é da Caesa, para que ele possa estar com todos os seus direitos garantidos dentro da Ideias, para que a gente possa prestar serviço às comunidades que não foram contempladas na privatização e que é muito importante, e que essas comunidades nunca tiveram nenhum tipo de prestação de serviço por parte do governo do estado. É lamentável que a gente ainda tenha uma velha política cuidando de um saneamento e água que nunca tiveram a atenção necessária para que a nossa população pudesse ter um serviço de qualidade. Sua réplica, candidato Jairo. É muito importante a gente consultar a população, né, para que todas essas mudanças que ocorrem, hoje o morador de Macapá, né, hoje eu estive lá no Iracema, um lugar ainda está muito quente, a gente precisa ouvir as pessoas para todas essas mudanças. E a gente não viu o governador Valdez e muito menos o senador Davi
né, o candidato Clécio e todos os seus corpichos falarem que iriam vender a Caesa e o que de fato iriam vender a Caesa, porque a lei diz que a comunidade ela tem que ser ouvida, ela tem que ser assistida, principalmente os interesses. E será que de fato você gostaria que a Caesa fosse vendida do jeito que ela foi? Tréplica? Com certeza, a gente precisa, na realidade, escutar a comunidade. É sofrida durante muitos anos esse fornecimento de água e esgoto. Nunca houve atenção por ninguém, o governo principalmente. A Caesa sempre foi deixada de lado, descartada. É por isso que nós sofremos com água em todos os cantos do estado. É em Macapá, é em Laranjal do Jari, é Noiapoque, é em Vitória do Jari, é em Mazagão. Isso precisa ter uma atenção especial. Nós vamos fortalecer a ideias para que ela possa realmente atender essas comunidades necessárias, a comunidade indígena, ribeirinho, a comunidade afrodescendente, entendeu? Mas ao mesmo tempo nós vamos fortalecer a SAES para que ela possa fiscalizar todos os investimentos que foram prometidos nesta privatização. Com isso, ambos os candidatos já falaram. Com isso, nós encerramos o primeiro bloco deste debate com os candidatos ao governo do estado do Amapá para as eleições 2022. Não saia daí, tem muito mais. Eleições 2022. O voto na Record. Estamos de volta nos estúdios da TV Equinócio com o debate com os candidatos ao governo do estado do Amapá para as eleições deste ano. Vamos então saber quais são as regras que regem este segundo bloco do debate. Este bloco é de confronto direto entre os candidatos, com tema livre. Serão 2 rodadas de perguntas e respostas. Logo, cada candidato pergunta e responde 2 vezes. Os tempos são 1 minuto para a pergunta, 2 minutos e 30 segundos para a resposta, 45 segundos para a réplica e 45 segundos para a tréplica. Seguindo a ordem definida em sorteio, quem abre a primeira rodada deste segundo bloco é o candidato Jean Franco. Candidato, tema livre, o senhor tem 1 minuto. Quero perguntar para o candidato Jaime. À vontade, candidato. Candidato Jaime, o candidato Fujão, Arregão do debate, Clécio e o candidato Gilvan Bosch, que estavam ontem, mas tiveram coragem de vir para o debate aqui com a gente. Quando o Clécio foi prefeito, ele disse que ia fazer a licitação do transporte público em 100 dias. E na verdade, ele não fez nada disso. Ele precarizou ainda mais o transporte público, ele fez um caos no transporte público, ele perdoou a dívida de 69 milhões dos empresários, ele acabou com o trabalho do cobrador de ônibus, deixando mais de 500 famílias desamparadas. E entrou na justiça para proibir a lei do motorista de dirigir e cobrar. A pergunta que eu faço para o senhor é que se o senhor for eleito, o senhor vai garantir o emprego do cobrador de ônibus? Muito bom. Eu ontem, inclusive, coloquei para o candidato Valdez, o Clécio, justamente essa pergunta, porque ele perdoou quase 70 milhões de reais das empresas de ônibus. E as empresas de ônibus não prestam serviço de qualidade, não oferecem condições, são ônibus sucateados aí. Quem utiliza do transporte coletivo sabe da precariedade, falta ônibus. O atual prefeito, Dr. Fulan, fez a licitação, essa licitação foi embargada judicialmente. Nós precisamos de uma melhor qualidade no transporte coletivo. O prefeito Fulan está se esforçando o máximo para trazer qualidade no transporte coletivo, mas o candidato do Valdez, ele deixou, na realidade, muitas falhas na gestão passada. Prometeu e não cumpriu.
de fazer a licitação. Passou 8 anos e não fez. Deu um aumento de ônibus significativo. E aí, ontem nós tivemos notícia da denúncia do deputado Carlos Evangelista, que ele denunciou que o Clécio recebeu 3 cheques de R$600 mil nominal a ele, depositado na conta dele, e que esse dinheiro foi retirado, transferido. E ele ontem, o candidato Clécio, disse que ele abriria a conta dele dia 3 de outubro. Por que ele não faz isso logo agora? Mostra, comprova que ele não tem nada. É esse transporte coletivo que ele trouxe até hoje e que é precário. E nós vamos sim modernizar, nós vamos ter um governo participativo com as prefeituras para modernizar o transporte coletivo. Nós vamos garantir todos os trabalhadores, motoristas, cobradores, nós vamos fazer com que quem utiliza o transporte coletivo tenha qualidade, que é isso que se busca. Essa velha política que se une todinha em prol de fazer um serviço de péssima qualidade, o tempo acabou. Nós vamos fazer uma mudança significativa, garantir os direitos dos trabalhadores, porque eu sei o que é empregar, eu sei o que é pagar direito do trabalhador de forma correta, honesta e transparente. E o prefeito candidato Clécio não fez ontem explicação que pudesse ser clara e transparente. Candidato Jaime, a gente sabe muito bem que o governo do estado é responsável pelo transporte interestadual e o cobrador, o motorista está dirigindo e cobrando, fazendo a dupla função ainda. O senhor é vice-governador ainda, deveria estar intervindo nesse sentido e garantir o emprego, porque imagina o seguinte, mais de 500 pares de famílias estão desempregados. Sabe por quê? Por culpa do ex-prefeito Fujão, do debate, Clécio, entrar na justiça. Ele nem esperou o empresário, não, ele fez o papel do empresário. Ele entrou na justiça, exterminando o cobrador de ônibus, quando ele era prefeito. Mas no estado, o senhor ainda é o vice-governador, você tem gerência nisso tudo. Deveria fazer com que acabasse com a dupla função. Eu gostaria até de ter essa gerência, sabe? Não me permitiram. Em 3 anos e 9 meses não me deram oportunidade para que eu pudesse mostrar na realidade todo o meu conhecimento, o meu interesse em trabalhar. Eu fui impedido disso, é por isso que eu venho como candidato para mostrar que é possível de fazer uma grande gestão. E no transporte coletivo você pode ter certeza, nós vamos garantir qualidade, subsídio no transporte intermunicipal, o que for preciso para levar qualidade ao usuário de transporte coletivo. Realmente você tem razão, o candidato Fujão, ele se omitiu durante 8 anos para melhorar o transporte coletivo, mas nós vamos fazer diferente, nós vamos trabalhar essa melhoria em conjunto com todas as prefeituras do estado do Amapá. Candidato Jaime Nunes, agora é o senhor. Quem pergunta, o senhor tem 1 minuto, fique à vontade para escolher o seu candidato também, para responder. Vou perguntar aqui para o candidato Gesiel. Nós temos muita obra inacabada no estado do Amapá, hospitais, pontes, rodovias, sabe? São obras que estão há anos aqui, que lamentavelmente já eram para nós termos avançado, era para a gente ter, sabe, a cidade ter melhorado, todos os municípios do Amapá. A gente vê um atraso, obras que levam uma eternidade, hospitais que estão há mais de 15 anos, rodovias há mais de 8 anos aqui sendo construídas e não acaba. A que interesse isso serve? E por que não acaba? Por que a gente não consegue avançar? Eu queria saber do candidato Gesiel quais são as propostas dele para essas obras inacabadas, que são milhares dentro do estado do Amapá, são várias em todos os municípios, e quem está levando vantagem com isso? E a população sofre porque não recebe serviço de qualidade. É caótica a situação do Amapá. Eu, como único candidato ao governo bolsonarista, venho aqui afirmar o meu compromisso com a fiscalização, com eficiência e com transparência no uso do erário público. O que nós temos visto é uma falta de respeito, um descontrole absoluto no trato com a coisa pública. Infelizmente, essa velha politicagem que está aí pode estar fazendo qualquer coisa, menos administrar, menos governar. Nós estamos herdando o que essa gente que agora está passando verniz na cara e está se chamando de novo e está prometendo o futuro que não vai trazer.
porque eles destruíram o passado e destruíram o nosso presente. Essa mesma gente que estão aí agora pelas ruas, comprando, pagando com cestas básicas, nós temos visto que está acontecendo várias operações da Polícia Federal, sabe? A Polícia Federal já fez acampamento permanente na frente de muitos órgãos públicos. Durante o período agora da pandemia, nós vimos aí, já são quase 20 operações da Polícia Federal. Chega dessa roubalheira descontrolada. O Amapá precisa respirar algo novo, precisa de fato sair desse ciclo de retroalimentação viciada e se libertar. Essa é a palavra que eu trago para você, amapaense. Você precisa se libertar das garras dessa velha politicagem, essa velha politicagem combatida, que destrói sonhos, que expulsa os nossos jovens. Nós estamos em meio à maior onda de emigração do Estado, vivendo diante do Estado mais pobre. Essa é a herança que esse povo está deixando para a gente, com a pior qualidade na saúde, com a pior qualidade na educação. Mas tem um jeito sim, com honestidade, com trabalho, com empenho, com seriedade, com fiscalização e eficiência, nós vamos resgatar o Amapá, resgatar o orgulho do amapaense, e nós vamos começar fazendo exatamente isso, fazendo uma desratização do Amapá. Corram para as montanhas, Gesiel está chegando e vai limpar a área, viu? Pode ter certeza. Candidato Jaime, sua réplica. Nós temos em nosso programa de governo obras inacabadas zero. Quando nós assumirmos o governo do Estado, nós vamos acabar todas essas obras, entregar à população. É inadmissível uma rodovia do Cacerra, 8 anos para ser concluída. O prefeito Furlan, em 3 meses, fez a via expressa, comandante Aníbal Barcelos, bonita, entregou para a sociedade, já está se usufruindo isso. Nós temos hospitais aqui, o HCA, o HCAL, o Hospital de Santana, inacabado durante muitos anos. Nós temos aqui obra de urbanização, o PAC Aturiá, o projeto de habitação abandonado. Nós precisamos acabar com essas obras urgentemente, entregar para a comunidade. Candidato Gesiel. É lastimável, não há outro caminho. O Amapá há muito tempo está sofrendo com esse processo de destruição da moral do amapaense, do respeito. Nosso povo sendo tratado dessa maneira, obras que estão aí paralisadas há décadas, não há fiscalização, não há acompanhamento, há um silêncio sepulcral que infelizmente mostra a ineficiência e o marasmo de uma administração combalida, destruída pela corrupção. Amapaense, chegou a hora de você dar o troco. Essas obras vão voltar, pode ter certeza. 2023 é o ano do recomeço no Amapá. Candidato Gesiel, agora o senhor faz a pergunta e a sua única opção é para o candidato Jairo Palheta. O senhor tem 1 minuto. Candidato Jairo Palheta, nós vimos que são muitas as operações da Polícia Federal. Você imagina só, durante o pico da pandemia foram 12 operações da Polícia Federal. Algumas delas, como por exemplo a Máscara de Ferro, Cairós, a Operação Asfixia, com desvios de recursos para oxigenação, a operação da Polícia Federal Tendas de Ouro, a operação da Polícia Federal Terça Parte, dentre várias outras. Pergunto a você, candidato, o que você faria com R$1.500.000 na saúde pública? Somente R$1.500.000? Não dá para nada só R$1.500.000. O orçamento, né, é 28% do orçamento da saúde pública, né? Só que tem muitas emendas parlamentares, e essas emendas extras, como aconteceram nesse período da pandemia, que infelizmente o presidente Bolsonaro fez de tudo para que a vacina não fosse comprada, inclusive cobrava $1, né, de propina. A imprensa toda falou isso. Aí já tinha esse desvio de recurso lá, pelo menos a intenção, mas tinha. Chegou em Macapá, novamente, mais um buraco que
o sucesso para que a pandemia de fato acabasse, enfrentou, que foi o desvio, muito dinheiro desviado, e é justamente por isso que a gente não vê o candidato Gilvan e o candidato Clécio aqui, que eles poderiam responder, já que representam a atual administração. A gente precisa de fato, trabalhar a saúde pública com mais respeito. Precisamos proteger o trabalhador de todo e qualquer problema, principalmente com essa situação agora que o companheiro Jean falou sobre a questão da enfermagem. A gente precisa pesquisar para saber de fato onde o trabalhador quer que seja feito o maior investimento. Ele é que sabe e ele é que precisa saber e pode indicar. No nosso governo, o trabalhador da saúde é quem vai fazer a gestão da saúde pública. Se a gente não fazer dessa forma, com certeza a gente não vai resolver o problema, porque quem usa a saúde pública, como eu uso, como os meus eleitores usam, e pessoas também que não são eleitores, que usam também, essas pessoas sabem onde dói. E o trabalhador, principalmente o terceirizado, que é o mais prejudicado com essa rachadinha compulsória, como o presidente Bolsonaro também trabalha com muita rachadinha, essa rachadinha compulsória que onera principalmente a máquina pública. Precisamos contratar esse trabalhador terceirizado diretamente para o poder público e fazer com que todo esse dinheiro desviado através da terceirização, ela de fato vai ser direcionada para a saúde pública. Mas para isso é preciso você acreditar que o governo do PCO, do Partido da Causa Operária, eu sim sou o candidato, Jairo Palheta 29, possa ser eleito. E não tem outro caminho senão os próprios trabalhadores fazerem a gestão do dinheiro da saúde pública, porque eles de fato sabem onde deve ser investido. E trabalhador da saúde pública, com certeza, no governo do PCO, você vai ser valorizado muito, muito mais do que está sendo valorizado agora. Candidato? Pode ter certeza que não foi falta de dinheiro. Bolsonaro enviou para cá só em 2020, durante o ano da pandemia, cerca de 489 milhões. Uma parte significativa desse dinheiro, infelizmente, foi assim pulverizado. E eu lhe perguntei exatamente sobre 1,5 milhão o que você faria, porque 1,5 milhão foi o custo de uma só tenda aqui durante esse período. 1,5 milhão foi o dinheiro gasto durante o período da pandemia para pagar uma farra de diárias, entendeu? Teve gente que recebeu mais, tem funcionário que recebeu mais de 20 mil, tem funcionário que estava em 2 lugares ao mesmo tempo. Nós vamos acabar com isso, com fiscalização e eficiência. Candidato? Tréplica. A máquina pública ela tem sido utilizada para enriquecimento ilícito de forma muito descarada, desde o governo federal, como também no governo do Amapá. Mas também nós temos servidores que também trabalham muito, de forma muito labutante, precisam de respeito, falta de equipamentos, e esses equipamentos podem ser construídos aqui em Macapá. E muito mais dentro de um hospital público. Novamente eu vou falar aquela situação lá, 8 milhões de reais para o São Camilo. Por quê? Se o hospital da criança e do adolescente está caindo aos pedaços lá, há muito tempo esse hospital já deveria ser concluído e não está, simplesmente justamente por causa desses temerosos desvios do recurso público. Candidato Jairo, agora o senhor faz a pergunta para o candidato Jean Franco. 1 minuto. Candidato Jean Franco, ao redor de Macapá, entre Macapá, Santana e Porto Grande e Itaubal, nós temos uma área chamada filé mignon da agricultura, O movimento do qual sou parte, sou líder do movimento dos trabalhadores rurais sem terra, já fui do sem teto também. Essa área, tem muita área que inclusive é grilada da Ancel. A Ancel é a maior grileira, é um dos maiores atrasos do Amapá, é a empresa Ancel. E também tem muitas outras pessoas com documentos falsos, utilizando essas áreas, que o Ministério Público, inclusive Gesiel, também, a Polícia Federal andou prendendo muito sojeiro que estavam com documentos falsos. Denúncias do movimento, da Pastoral da Terra, que tem trabalhado incessantemente com o MPF. Candidato Jean Franco, 1 milhão de hectares para a agricultura familiar ainda não é suficiente? Jairo, olha só, ao contrário do que eu vi sobre a questão do agronegócio, que o candidato Jaime Nunes de Gesiel defende o agronegócio, eu defendo a agricultura familiar. E sei muito bem que o agronegócio é um modelo existente, e esse modelo existente não serve, ele só serve para matar, ele não serve para matar a fome do povo, não.
ele serve para matar a classe trabalhadora, certo? O agronegócio está diretamente relacionado aos assassinatos dos trabalhadores de povos indígenas, com grilagem no campo, e para matar a fome, que é um dos grandes problemas hoje no estado do Amapá, porque o estado do Amapá está na rota da fome. No Brasil são 33 milhões de famintos, Jairo. 33 milhões de famintos, e no Amapá nós somos o segundo estado com a maior quantidade de pessoas que passam por insegurança alimentar grave, ou seja, passam fome. E se você pegar os dados, de cada 10 famílias, 6 estão em segurança alimentar, estão passando fome. E dizer que o agronegócio é a solução, vai resolver os problemas, que gera emprego, é brincar com a inteligência do povo do Amapá. O agronegócio, ele exporta commodity, gente, matéria-prima, destrói o meio ambiente. Não dá para você dizer que com o agronegócio você vai gerar emprego. Não vai, porque é mecanizado. Uma pessoa, 2 pessoas tomam conta de todos esses hectares aí que o Jairo Palheta falou. E no nosso governo, do PSTU, é valorização do produtor rural, da agricultura familiar, daquele pequeno produtor rural, gente. Esse precisa ser incentivado, esse precisa ter todos os recursos técnicos necessários para poder matar realmente a fome do povo, certo? O agronegócio, ele precisa ser controlado pelos trabalhadores. Não dá para a gente exportar nada daqui enquanto a população do Amapá está passando fome. É a realidade da população do Amapá. E quem é ocupado pela fome? Esses governantes que estão aí, esses que estão e que já passaram aqui pelo poder no Amapá, certo? Inclusive, um dos responsáveis está aqui do lado, que é vice-governador. Ele também tem responsabilidade nisso daí. Tem responsabilidade na fome do estado. Ele faz parte do governo Valdez. É isso. Pessoal, é o seguinte, né? Uma denúncia que eu quero fazer. Eu sou da região do Pacuí. Meus familiares chegaram mais ou menos entre 1890 ali na região. E nos últimos 30 anos, os familiares do Davi Alcolumbre estão tomando conta do rio. O Ministério Público, inclusive, já desceu no rio, organizado pelos trabalhadores de lá. E eles estão tomando conta da área do Pacuí. E estão acabando com seus búfalos, o rio do Pacuí que está se acabando. Da mesma forma, todo o agronegócio que está sendo direcionado para aquela região vai acabar com a natureza. A gente precisa investir na agricultura familiar, precisa investir nos alimentos, porque o dinheiro que você encontra na feira não é da agricultura familiar, aliás, não é do agronegócio, é da agricultura familiar. Eles estão travestindo, inclusive, pessoas negras para dizer que é... Obrigado, candidato. Sua tréplica. A gente defende a agroecologia, a agricultura familiar. É essa que coloca a comida na mesa da população do Amapá, gente. Agronegócio é produção de commodity, é destruição do meio ambiente, é grilagem de terra, é aumentar o latifúndio. O exemplo disso é o que está acontecendo nos cerrados do Amapá, com todo esse tipo de monocultura, certo? Então nós defendemos a policultura, a agroecologia, que o agricultor familiar possa, o pequeno agricultor possa ter condições de vender o seu produto lá na feira do produtor, nas feiras populares, e garantir de fato o fim da fome, porque é uma vergonha um estado do Amapá ter mais de 60% de famílias passando fome. Obrigado, candidato. Chegamos ao fim da primeira rodada deste segundo bloco, mas este bloco é composto por 2 rodadas, então nós continuamos, e também por sorteio que foi realizado 1 hora antes desta transmissão, é o candidato Jean Franco quem formula a pergunta. Candidato, o senhor tem 1 minuto e fique à vontade para escolher. Eu quero perguntar para o candidato Gesiel. O candidato Gesiel, ele acabou de se declarar bolsonarista, dizer que ele é o único candidato bolsonarista. Primeiro eu quero dizer que o Gesiel está enganado. Além dos candidatos, além dele, ele é o único que se declara bolsonarista, porque o candidato Jaime também é bolsonarista, o Fujão aqui também é bolsonarista, o Clécio, ele é bolsonarista também, porque o PL está junto com o Clécio Luiz, e o governo do Gilvan, o partido do Gilvan sempre esteve do lado do Bolsonaro, certo? É o centrão. Então, não é só o Gesiel que é bolsonarista, não. Tem outros bolsonaristas aí. A diferença é que o Gesiel se afirma. E, candidato, você declarou bolsonarista, mas nós sabemos muito bem que o governo Bolsonaro ataca as mulheres, ataca negros, ataca pessoas da LGBTQIA+,
Certo? Eu queria que você discorresse sobre o direito das mulheres reproduzirem ou não. Ou seja, qual a sua proposta? Candidato. Eu vou responder do que eu consegui depreender, já que a pergunta não foi completada. Mas a gente já conhece essa repetição aí, taxista, enfim, isso a gente já sabe qual é. E a gente já sabe que na prática isso não é verdade. Foi o governo que mais valorizou as mulheres. Ele começa, na verdade, aí já mostrando em verdade. Eu estou falando aqui porque é o governo também que mais cresce em todo o mundo em meio a uma crise que nós estamos saindo, uma crise de pandemia, uma crise que afetou o mundo todo em razão de uma guerra. Enfim, o Amapá, o Brasil, ele vem se superando, vem crescendo num ritmo muito acelerado em relação a países europeus, em relação a países, por exemplo, da América do Norte, e isso se deve principalmente por causa do agronegócio, né? Ao contrário do que o Gianfranco disse agora há pouco, nós vemos, por exemplo, que falta mão de obra lá no oeste catarinense. Portanto, o agronegócio é sim o motor que impulsiona e que gera mais emprego no Brasil. Quanto à questão da destruição do meio ambiente, volto a afirmar, no Amapá, essa visão esquerdista do ambientalismo exacerbado, exagerado, é o principal freio de mão. Eu não sou contra a devastação de forma nenhuma, mas sou a favor do uso adequado dos recursos naturais, de forma que o amapaense ele possa se utilizar dos próprios recursos naturais de uma maneira proveitosa, que o amapaense possa usufruir dessa grande quantidade do recurso da ictiofauna, da flora, dos recursos minerais, que infelizmente estão intocáveis por causa dessa mentalidade esquerdista de ambientalismo que só serve para levar slides lá para a Europa para mostrar que o Amapá é preservado quando o seu povo está passando miséria, está passando fome, não tem emprego nem perspectivas, porque tudo que se cria, essa visão esquerdista expulsa daqui do Amapá. Nós vamos utilizar de uma maneira racional e equilibrada, dentro da legalidade, do que a lei ambiental nos permite, o uso dos nossos recursos, a bem do amapaense, a bem desse crescimento. E o Amapá vai voltar para os trilhos do desenvolvimento, pode ter certeza. O Amapá está experimentando uma grande guinada à direita. Candidato Gesiel, eu acho que tu não compreendeu realmente o que é o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro é um governo que negou vacina, que ataca mulheres sim, que faz gozação com pessoas que estão morrendo, que morreram na pandemia. É um governo que atacou o direito da classe trabalhadora em todos os sentidos, atacou até a empregada doméstica. E é esse governo que você, Gesiel, que é um trabalhador, está defendendo. Um governo genocida, autoritário, que quer impor uma ditadura nesse país, que faz acordo com Deus e o mundo para se manter no poder. E aí o que é que ele faz? Ataca nossos direitos. Acabou o tempo. Um governo genocida que é contra o aborto, um governo que gera desemprego e levou água para o Nordeste, um governo que acabou com o movimento que você defende dos sem terra, porque deu terra para todo mundo. Esse é o governo Bolsonaro, esse é o governo que vai fazer o Brasil voltar para os trilhos do desenvolvimento, avançando com ampliação de rodovias, de ferrovias. É isso que o Amapá precisa. O Amapá precisa varrer essa esquerdalhada, precisa ter uma visão que possa compreender que é no outro sentido que nós vamos crescer e se desenvolver. O Amapá precisa experimentar o que o resto do Brasil está experimentando, uma verdadeira guinada à direita, e isso vai acontecer no governo de Gesiel Oliveira. E é o candidato Gesiel quem escolhe, quem responde. Candidato, 1 minuto. Eu quero perguntar aqui para o candidato Jaime. Quero fazer uma... Candidato, eu queria perguntar por que nós não vimos contemplado no seu plano de governo políticas exclusivamente voltadas para o combate à mulher. Candidato, 2 minutos e 30. Nós temos sim, nosso plano de governo ele é muito abrangente,
A gente tem várias políticas voltadas à mulher, na saúde, na educação, no empreendedorismo. O nosso plano de governo, inclusive, é um plano moderno. Ele traz uma descentralização da administração e uma valorização dos polos econômicos. A nossa política ela é inclusiva para as mulheres, na atenção básica à saúde, na educação, no empreendedorismo, na cultura e no esporte. Nós temos, sim, um eixo muito grande que vai atender às demandas e às necessidades das mulheres. O que é que a gente precisa entender? O Amapá vive um atraso ainda muito grande nas nossas políticas, um custo muito alto da máquina pública. Nós precisamos modernizar essa máquina, nós precisamos descentralizar. Nós estamos apresentando 5 áreas administrativas para que atenda às necessidades das pessoas nessas áreas. E junto com essas áreas, o polo de desenvolvimento econômico. Eu sou a favor da produção, da valorização do setor primário, do setor secundário, onde vai gerar emprego para as mulheres, para os nossos jovens, né? Não sou só a agricultura mecanizada, como disse o candidato Jean Franco. Eu sou a favor da agricultura familiar, que defende, que produz. Eu visitei todos os polos agrícolas. Nós vamos fazer 2 polos agrícolas, um em Porto Grande, uma central de abastecimento, e outra aqui em Mazagão, para que a gente valorize a produção local, que abasteça o nosso mercado, em vez de comprar lá de fora. E nessas políticas de desenvolvimento, tem um olhar especial, sim, para as mulheres e para os jovens, buscando resgatar essa relação que hoje está muito distante e que não oferece condições para essas pessoas trabalharem e terem sua sustentação, a sua dignidade. Desenvolvimento é a nossa bandeira, é fortalecer aqui a criação da piscicultura, voltar a mineração de forma correta, séria, trazer também as melhorias no campo do turismo, que o nosso turismo aqui é muito forte, mas pouco explorado, valorizar aqui os restaurantes, as nossas belezas naturais, que são enormes. Então, as políticas para as mulheres fazem parte, sim, do nosso programa de governo. Réplica, candidato. Perfeito. É importante destacar que a política de combate à violência doméstica terá uma prioridade muito grande no nosso governo. Infelizmente, o Amapá, hoje, de acordo com o Anuário da Violência, ele encabeça uma das maiores violências, né, de combate contra a mulher. Violência de um modo geral também no Amapá é muito elevado esse número, e o Amapá pode ter certeza, no nosso governo terá uma atenção muito especial voltada para o combate à violência contra a mulher, inclusive com ampliação de delegacias exclusivamente voltadas para atender esse tipo de crime. Obrigado. Sua tréplica. Nós vamos dar uma atenção especial para as mulheres. Nossa questão do combate à violência, nós vamos estar estruturando as delegacias de mulheres. Mas é preciso também entender que nós precisamos criar oportunidade, dar oportunidade para que as mulheres, os nossos jovens, possam ter o tão sonhado emprego, a sua sustentação. É isso que o Amapá precisa. Nós precisamos destravar o Estado, fazer o Estado crescer economicamente. Eu tenho certeza absoluta que a partir disso as mulheres vão estar sendo contempladas, os nossos jovens também. Com emprego digno, as pessoas vão buscar suas melhorias, mas nós vamos garantir todos os direitos para as mulheres. Isso é um compromisso nosso de governo, nós vamos cumprir isso a rigor. E agora, dando continuidade neste segundo bloco, é o candidato Jaime Nunes quem faz a pergunta, e obrigatoriamente deve ser ao candidato Jairo Palheta. 1 minuto, candidato. Jairo, a nossa proposta de governo defende muito emprego, porque uma das coisas que mais eu escuto quando eu andei nos 16 municípios é emprego e saúde, tá? Mas emprego especificamente nessa pergunta. O que você tem de proposta para que a gente possa gerar emprego, trazer investidores de fora para cá, utilizar as nossas áreas de livre comércio, as nossas fronteiras, tanto no norte quanto no sul? Como fazer esse desenvolvimento chegar no Amapá com um governo sério,
corrupção zero, para que a gente possa ter credibilidade e trazer para cá as empresas e também fortalecer as que já existem aqui. Você tem alguma proposta nesse sentido que possa fazer com que a nossa população, o nosso jovem receba essa condição que é emprego, que é dignidade? O governo Clécio, inclusive, nos últimos anos, né, foi o governo, só para que eu não saiu moradia aqui, foi o governo que mais derrubou casas populares do povo, enquanto que ao redor de Macapá se proliferou conjuntos habitacionais de luxos, condomínios direcionados pela política do prefeito Clécio. E também, né, nós temos um bolsonarista oficial no Amapá, que é o Clécio, e temos o bolsonarista paralelo, que é o Gesiel. Nós precisamos distribuir as terras do Amapá, né, primeiramente, a gente precisa levar o povo daqui do Amapá para trabalhar na agricultura. Tem muita gente desempregada. No assentamento Raimundo Osmar, onde eu trabalho, né, onde eu estou assentado, que é um resultado do movimento dos sem terra, havia um empresário lá dizendo que era dono de tudo, e eram documentos falsos. E a gente conseguiu a terra lá, hoje já recebemos, inclusive, estamos recebendo recurso do PPI, né, que deveria ser maior, mas está atendendo as famílias lá. E a gente precisa entender que a agricultura familiar, ela gera muito emprego, né? No assentamento, em vez de 5 pessoas que poderiam estar trabalhando para o empresário, hoje nós temos mais de 350 pessoas trabalhando. Pessoas saíram de Macapá para trabalhar lá no assentamento. E também precisamos distribuir esse mais de 1 milhão de hectares, dessas 2,5 milhões que o Estado vai receber, para as pessoas que querem plantar, querem criar peixe, querem criar frango. E também temos que direcionar cerca de 200 mil hectares, claro, zoneadas, para os garimpeiros trabalharem, mas não para trazer empresas de fora para virem minerar aqui e a gente ficar só no cheiro, como aconteceu com a Icome. E como aconteceu com todas as empresas que aí estão. Nós temos que organizar nossos trabalhadores não para ser empregadinhos de grandes mineradoras que vêm de fora. Nós temos que utilizar também a iniciativa privada de quem tem recurso, muito recurso, para ajudar também o setor público a investir na mineração, mas com nossas pessoas. Nós temos gente capacitada, temos garimpeiros que sabem trabalhar. O governo do Amapá precisa fazer um concurso de pelo menos 1.000 pessoas para o Amapá Terras, para a SEMA, para o IEPA, para nós zonearmos todas essas áreas que podem ser trabalhadas de forma para tirar minério, claro, com muita responsabilidade ambiental, para dar para essas pessoas, para os pequenos trabalhadores, para os garimpeiros. Hoje, o garimpo do Lourenço é aquela bagunça porque o Estado não existe, o Estado ele é completamente faltoso lá, e onde o Estado não existe, infelizmente, né, a bagunça acontece, e é preciso a gente direcionar todo esse recurso para o povo. Candidato Jaime Nunes, sua réplica. Nós vamos mostrar que o Amapá tem vantagens competitivas e comparativas. Competitivas em relação aos outros estados e comparativas internamente aqui. O Amapá é uma fronteira com a Europa, ali no extremo norte do Brasil, onde está se explorando gás e petróleo. Isso vai trazer uma geração enorme de emprego. A nossa produção agrícola, tanto da agricultura familiar quanto da agricultura mecânica, é outra geração de fonte de emprego riquíssima. O nosso pescado, o nosso extrativismo, o garimpo, o minério, isso precisa ser retomado de forma responsável e célere. Agora, obedecendo seus preceitos ambientais, ninguém quer destruir nada, mas nós queremos desenvolvimento, nós queremos gerar emprego. Todo mundo sofre com isso, está ávido e necessitado por emprego. Sua réplica. Justamente o que a gente precisa, né, é fazer que tenha um governo para os trabalhadores, né, direcionados para que o trabalhador seja o maior beneficiado. Hoje a gente defende o aumento do salário mínimo de forma real para o trabalhador do comércio, principalmente do comércio do bairro, para que esse salário tenha um aumento significativo, pelo menos para R$2.000 em janeiro. Mas o comerciante que não puder pagar, o governo pode entrar com essa diferença. O governo tem recurso para isso e é preciso direcionar para quem está no mercado de trabalho. Um salário mínimo, a pessoa está gastando R$800, R$900 só com comida. E o que sobra para pagar água, para pagar energia, para pagar... Quem mais foi, por exemplo, no cinema ultimamente? Quais famílias estão podendo ir? Quase nenhuma, né? Muito obrigado, candidato. A palavra continua com o senhor. O senhor faz a pergunta para o candidato Jean Franco. 1 minuto. Nós estamos vivendo um caos no transporte público, né? E eu tenho muito pedido voto no transporte público. Eu uso o transporte público do Macapaba
E o ônibus está terrível, né? A Prefeitura de Macapá, nos últimos anos, como você já falou, é um problema que, infelizmente, o prefeito obrigou os trabalhadores a fazer dupla função. Mas se você for dirigir, cobrar, você vai receber uma multa. Mas para recarregar pobre, lotado, com ônibus, não tem problema, porque não é a mulher do prefeito que está lá, não é o filho do prefeito que está sendo carregado, não é um parente do prefeito Clécio que está sendo carregado, ou do fulano, mas simplesmente são trabalhadores. Será que essas pessoas não têm valor nenhum? Nós precisamos estruturar o transporte público. Por que não tirar, por exemplo, 20% do orçamento da Assembleia Legislativa, que é 44 bilhões, para financiar só 28 milhões que a gente precisa para o transporte público de qualidade e gratuito, inclusive de um dinheiro que já está disponível, que é o dinheiro, inclusive, da Assembleia Legislativa. Muito recurso para esses deputados não fazerem nada. Candidato Jairo, a gente precisa não só estruturar o transporte público, mas a saúde, a educação, a segurança pública. E quando eu falo para pegar todos esses setores que precisa estruturar, eu não posso deixar de não falar do governo federal. O governo federal de Bolsonaro, ele ataca os trabalhadores. E aqui no Amapá, nós temos representantes desse governo. Aqui no debate, só quem se diz que é Bolsonaro e assume é o candidato Gesiel. Os outros também são bolsonaristas. O candidato Jaime Nunes é bolsonarista, o Fujão, o Clécio é bolsonarista. O Bolsonaro está junto com ele, certo? E aí, no transporte, eles atacam os trabalhadores do transporte, da saúde. Só na saúde, população do Amapá, o presidente Bolsonaro, ele cortou dinheiro do programa Farmácia Popular para dar para o orçamento secreto para comprar deputados e senadores. Isso é uma vergonha. O transporte público, a gente vê que é um verdadeiro caos aqui no Amapá, e não é de hoje. E muito passa pelo ex-prefeito Fujão, Clécio Luiz, arregão do debate, certo? Muito passa por ele, porque o cara governou e vai governar só para os empresários. Só para os empresários. A gente precisa estatizar o transporte público e colocar sob o controle dos trabalhadores, garantir passe livre para os estudantes, garantir passe livre, tarifa zero para quem está desempregado, Jairo. Porque aquilo que tu falou, a elite anda de carrão, então não usa o transporte público, o ricaço não anda de ônibus. Não fico horas e horas na parada esperando o ônibus como está acontecendo agora, certo? E aí o que a gente precisa fazer? Estatiza, coloca sob os controles dos trabalhadores, garante passe livre para estudante, garante passe livre para o desempregado, certo? E faz uma licitação se for necessário, faz concurso público, porque o que acontece? A questão do transporte, a gente não cansa de falar do trabalho dos rodoviários. Os rodoviários estão extremamente penalizados, trabalho análogo à escravidão, nem receber de recebe. Tem empresa aí que já está 5 meses que não paga o salário dos trabalhadores. É algo assim preocupante. O transporte público, o cidadão, não é só responsabilidade do município. O Estado, se quiser, ele pode direcionar recurso. E a gente vai fazer isso, pegando 20% compulsoriamente da Assembleia Legislativa, claro, com a ajuda do povo. O Jairo sozinho não vai conseguir, mas as ruas podem se conseguir com mobilização popular. Infelizmente, o gestor de 8 anos do município, não veio. E para onde a vaca vai, o boi vai atrás. Parece que o Gilvan também seguiu o mesmo exemplo e foram para o brejo. Porque você que está ouvindo, nós estamos aqui de forma livre e espontânea, onde todos os candidatos deveriam estar. E por que fugir do debate? O que é que tem a esconder? É preciso que você pense muito bem sobre isso, cidadão, na hora de votar na urna. Hoje ele se esconde e depois no gabinete você não vai nem poder entrar. Candidato Jairo, sobre o transporte público, além da estatização, garantir o emprego do cobrador e da cobradora, coisa que o prefeito Fujão acabou com o serviço do cobrador e o ex-prefeito Fujão, terminou o serviço do cobrador e da cobradora. A gente precisa também garantir uma tarifa justa. E a gente precisa garantir as ruas pavimentadas, gente. Ruas pavimentadas, a infraestrutura, o asfalto. Não pode ser aquele asfalto sorrisal de 15 centímetros do ex-prefeito, que é mais fake do que ele. Porque o asfalto termina em 2 meses.
Foi isso que aconteceu com os asfalto fake. Então precisa garantir a infraestrutura, precisa garantir o asfalto, o saneamento, a educação, a segurança, o transporte. Tudo isso é prioridade dentro do governo dos trabalhadores. Muito obrigado, candidato. Com isso, chegamos ao fim deste segundo bloco. Mas não saia daí. Ainda temos muito debate pela frente e esses senhores ainda irão se confrontar aqui ao vivo na Record TV. Não saia daí que nós voltamos já. Eleições 2022. O voto na Record. Horas, 1 minuto. Estamos ao vivo com o debate com os candidatos ao governo do estado do Amapá, com imagens do lado externo da emissora, na rua Santos Dumont, no bairro do Muca, aonde as militâncias fazem a sua tradicional festa. E essa é a grande graça da democracia, as pessoas expressarem a sua vontade, e o debate serve também para que elas possam acompanhar e decidir entre os candidatos que estão aqui para expor as suas ideias. Este é o terceiro bloco deste debate, que está previsto para 4 blocos. Vamos então acompanhar agora as regras para este bloco. Este bloco é de confronto direto entre os candidatos, com tema livre. Será uma única rodada de perguntas e respostas. Logo, cada candidato pergunta e responde uma vez. Os tempos são 1 minuto para a pergunta, 2 minutos e 30 segundos para a resposta, 45 segundos para a réplica e 45 segundos para a tréplica. Conforme o sorteio realizado 1 hora antes do debate, quem abre este terceiro bloco é o candidato Jairo Palheta, do PCO. Candidato, o senhor tem 1 minuto. Candidato Gesiel, tem candidato usando o horário público, o horário político. Você sabe quanto é que custa 30 segundos durante o Jornal da Record, o Jornal Nacional? Tem gente usando esse dinheiro para fazer piadinhas com o seu dinheiro, enquanto tem pessoas na rede hospitalar morrendo por falta de remédio e fazendo piadinha com o dinheiro público. Isso é um grande desrespeito, né? Então nós precisamos, de fato, eu peguei apenas R$3.000 para minha campanha eleitoral para o ano inteiro. Companheiros aqui também pegaram pouquíssimos, enquanto tem candidato esbanjando o dinheiro com piadinha que poderia estar indo para o hospital, para a sua casa, para sarar o seu filho ou alguém da sua família. O que você acha disso, candidato Gesiel, de utilizar dinheiro público para fazer piadinha com uma política que deveria ser muito séria? Quando a falta de proposta, Jairo, sobra piadinha, sobra dancinha, e infelizmente não é disso que o Amapá está precisando. O Amapá está precisando de propostas, e eu venho aqui para trazer esperança para o povo do Amapá. Eu venho aqui para falar sobre o nosso projeto da Ferro Amapá, que vai restabelecer a estrada de ferro do Amapá, ligando Serra do Navio até Santana, e de lá passando pelo centro do Amapá até Oiapoque. É um projeto audacioso e que vai destravar o Amapá, vai trazer muito emprego, vai movimentar e transportar mineração, vai transportar também futuramente muitos grãos, porque vai atravessar exatamente a área de grande produção graneleira do Amapá. Eu venho falar sobre ecoturismo, que nós vamos destravar e aproveitar os nossos recursos e as nossas potencialidades naturais. Eu venho falar sobre economia, venho falar sobre investimento em empreendedorismo, em trazer linhas de crédito a juros baixíssimos para microempresários, que são a base da nossa economia. Eu venho falar sobre o setor florestal, que infelizmente está travado por causa dessa política esquerdista. Até aqui não deu certo e não dará certo. Nós precisamos de uma nova mentalidade para destravar o Amapá. Eu venho aqui para falar de produção alimentar, que envolve tanto o grande empreendimento, que é o agronegócio, quanto o pequeno,
investimento também em produção e geração, na produção alimentar do pequeno empreendedor. Eu venho falar aqui também de saúde de qualidade, de educação de qualidade, de segurança, com fiscalização, com eficiência, coisa que esse povo infelizmente está deixando de lado, e é por conta disso que nós nos encontramos como o estado mais pobre do Brasil. Nós vamos restabelecer, resgatar o orgulho do amapaense, pode ter certeza. O Amapá, ele não precisa de dancinha, ele não precisa de sarrada, ele não precisa de nada disso, ele precisa de honestidade, de trabalho, de seriedade e principalmente de propostas e respeito com o erário público, com eficiência. Pode ter certeza, é isso que você terá no governo de Gesiel Oliveira 28. Acredite, o Amapá tem jeito. Coloque só mais um que fica 29, Jairo Palheta. Inclusive a gente pede voto para o presidente Lula. A gente precisa, ter um país de respeito, um país que de fato respeite o trabalhador, com direito trabalhista, previdenciário. Hoje carro popular não existe mais, porque está tão caro que o governo Bolsonaro inclusive é responsável por isso. A gente precisa ter cuidado com o dinheiro público, porque dinheiro público é dinheiro tirado dos seus tributos, e o pobre é o que mais paga tributo neste Brasil, porque nós pagamos cerca de 35% só com alimentos, e como eu acabei de falar, um salário mínimo, gastamos R$800 só de tributo, você está pagando R$450, e dinheiro público tem que ser... Obrigado, candidato. Tréplica. A grande verdade é que o Amapá precisa ser desbloqueado dessa velha corrupção que se alimenta exatamente de uma burocracia desnecessária. Nós vamos desvincular o Amapá dessa burocracia desnecessária para impulsionar a agricultura, para investir no agro, para continuar produzindo com qualidade e investir no setor madeireiro, em questão de plantios, aproveitar ao máximo possível esse investimento gigantesco que agora será feito pela Petrobras, aproveitando aqui a potencialidade dos recursos naturais do Amapá. Agora será feito um aproveitamento em termos de produção de petróleo naquela região entre Calçoene e Oiapoque, trazendo um investimento de 15 bilhões e que certamente vai gerar muito emprego. Muito obrigado, candidato. Seu tempo está esgotado, mas a palavra continua com o senhor. O senhor tem 1 minuto para escolher quem vai responder a sua pergunta. Eu quero direcionar minha pergunta ao vice-governador do Valdez, senhor Jaime Nunes. O Capi não fez, o atual governador Valdez também não fez, o Camilo também não fez, todos os governos de esquerda que passaram e que o senhor está participando do último aí ligado ao PDT, eles não ajudaram a desenvolver o agro no Amapá. Por que o agricultor que está nos assistindo nesse momento, ele pode acreditar nas suas propostas voltadas para esse setor tão importante e que certamente vai destravar o Amapá? Candidato? Obrigado, candidato Gesiel. Essa pergunta me possibilita, na realidade, a gente fazer uma demonstração das nossas oportunidades e o que precisa ser feito no estado do Amapá. E é isso que a nossa candidatura representa: destravar, mudança, avançar economicamente para melhorar no social. Nos últimos anos, a gente tem visto que não tem política de desenvolvimento econômico, a pobreza aumentou muito, a miséria se ampliou, nós estamos numa política de insegurança alimentar, porque falta o Estado com políticas públicas mais de desenvolvimento. O Amapá tem oportunidades fantásticas na nossa produção. O agronegócio é uma delas, tanto da agricultura familiar quanto da agricultura mecanizada. Nós vamos estar incentivando. A floresta, nós temos também que fazer esse manejo correto, fazer com que o Amapá possa ser produtivo. No extrativismo, o nosso açaí, a nossa castanha são riquezas imensuráveis. Agora, no extremo norte, o gás e o petróleo, trazer essas riquezas para dentro do Amapá, fazer com que o Amapá possa produzir, gerar riquezas aqui, gerar melhorias. Este é o momento, porque essa velha política, ela não se atrela mais. Esse é o momento de uma mudança significativa, tá?
Eu tenho proposta de desenvolvimento, eu sei como fazer isso acontecer, gerar emprego, administrar, fazer com que o Estado entre na esteira do desenvolvimento, que consequentemente isso vai trazer melhoria também no campo da saúde e da educação. Nós precisamos fazer com que o setor primário e o setor secundário do Amapá se desenvolva, porque o setor terciário, que é o comércio e serviço, está bem estruturado, mas isso não comporta mais a demanda de empregos. Eu quero fortalecer o desenvolvimento econômico no estado do Amapá, para que a gente possa ter melhorias sociais significativas. Esse é o momento que o Amapá se desperta, usa a área de livre comércio, a nossa posição geográfica, sol, chuva, água, o nosso turismo que é riquíssimo, o nosso pescado que é de lago. Vamos também fomentar aqui a criação de frangos, de suíno. Vamos fazer com que a piscicultura se fortaleça e gere emprego. É isso que nós precisamos. Este é o momento do Amapá avançar. Essa velha política vai ficar para trás e nós vamos trazer melhoria significativa para a nossa população, que tanto almeja, tanto precisa e que aguarda essas mudanças acontecerem. Bem, nós temos visto que essa política da esquerda que domina o Amapá nos últimos 34 anos, infelizmente está muito arraigada e ligada a esse ambientalismo, que eu tenho dito sempre, o ambientalismo exagerado tem sido o principal freio de mão que impede o avanço do Amapá. Essa é a grande verdade. Nós precisamos destravar e permitir com que o empresário possa vir e investir. Nós estamos aí diante de uma crise, em termos, lá no Vale do Jari, por exemplo, cerca de 3.000 pessoas foram demitidas da Jari Celulose. Vimos agora a mina Tucano, cerca de 1.300. O Amapá precisa ter um gestor competente para resolver essa situação. Eu quero reforçar e dizer para você do município de Santana, de Laranjal do Jari, do Oiapoque, que a nossa política, o nosso plano de governo é descentralizar, é fortalecer os empreendedores, os micros, pequenos, médios e trazer também para cá investidores que queiram nos ajudar. Santana é um potencial econômico enorme, fazer área portuária ali, terminar essa rodovia do Cado Serra para fazer essa grande integração metropolitana. Lá em Pedra Branca, reativar o setor mineral, fazer com que as nossas estradas sejam concluídas, pavimentadas. A nossa fronteira, uma integração de fronteira é necessário com a Guiana Francesa. Nós temos muitas melhorias. No sul, voltar os empregos que estão hoje, terminar a ponte, estão faltando concluir muitas obras inacabadas e nós temos condições de fazer isso com política séria. Obrigado, candidato. Candidato Jaime Nunes tem 1 minuto para fazer a pergunta e, pela ordem, a pergunta deve ser direcionada ao candidato Jean Franco. Jean Franco, a gente sabe que a educação piorou nos últimos 30 anos, a saúde também. Nós tivemos esses gestores que estão aí e que não fizeram política de modernização, de inovação, e o Amapá clama por isso. Há concurso público que há muitos anos não se chama. Tem um concurso público da educação de 2005 que não chamaram os professores até hoje. São vários concursos públicos que estão sendo feitos. Eu pergunto para você, você sendo governador, como é que você fará com os concursados que passaram, esses concursos há muito tempo que não são chamados, a questão dos vigilantes, como é que você vê isso e aonde as políticas elas podem melhorar a atuação do servidor público que está abandonado? Eu tenho escutado todos os servidores públicos de todas as áreas, da segurança, da educação, da saúde, e é um descaso, um desrespeito muito grande pelo servidor que se doa, que tem qualidade, que quer melhorar o Estado, mas não recebe o olhar do gestor. A questão dos concursos públicos, do desemprego, na verdade o Amapá está um caos em todos os sentidos, né? Como o senhor falou, na educação, na saúde, na segurança pública, e o desemprego é o reflexo disso. Nós somos o estado com a maior taxa de desemprego, uma das maiores taxas de desemprego do Brasil. A nossa juventude vai embora porque não vê perspectiva de conseguir emprego aqui no estado do Amapá. A educação está sucateada e o culpado pelo sucateamento da educação, porque nós estamos no último do IDEB. O indicador de avaliação básica da educação coloca o Amapá no último lugar, gente. E quem é o culpado disso é quem está no poder, é quem está no governo. E está no governo o Valdez Góes e Jaime Nunes. Ele é o vice-governador. Ele também tem responsabilidade se nós estamos no final da fila da educação no Brasil. E
nesse sentido, para que a gente resolva esse problema e falar em desemprego, em concurso, em educação, eu preciso chamar todos aqueles que já passaram em concurso público. Por que não? É chamar os concursados, sim, tanto faz se é da educação, da segurança, da administração, precisam ser chamados, capacitados para a gente gerar emprego. Para gerar emprego, eu tenho que atacar o lucro das grandes empresas. Eu tenho que reduzir a jornada de trabalho sem que haja redução do salário. O candidato Jaime Nunes poderia começar fazendo isso nas empresas dele. Reduzir a jornada sem a redução do salário. Se reduzir para 36 horas semanais, a cada 3 abre uma vaga de trabalho, já está combatendo o desemprego. Ele deveria fazer isso, certo? E aí, é nesse contexto que a gente fala do Amapá no caos. Na saúde nem se fala, a gente já comentou aqui muito sobre a saúde, e nós sabemos o caos da saúde, o caos no transporte, o caos na infraestrutura, e é necessário então que a gente invista pesado nisso tudo. Garanta o piso do trabalhador da educação, o reajuste do piso, pague as promoções de progressão, que nenhum funcionário da educação precisa ter que ir para a justiça para garantir o que é direito. É necessário pagar o piso da educação, é necessário pagar o piso do trabalhador da enfermagem, é necessário garantir emprego e renda, investir no empreendedorismo, no pequeno. Sua réplica. Eu quero dizer que eu não tive oportunidade de fazer, mas como governador nós vamos modernizar, nós vamos valorizar o servidor público de todas as áreas, da saúde, da educação, da segurança, da gestão. Eu sei que a máquina pública, ela está arcaica, ela precisa de modernidade, de inovação. E nós vamos garantir, chamar todos os concursados e, ao mesmo tempo, fazer um plano de desenvolvimento econômico que dê a sustentação. Eu não tive oportunidade, eu peço para você essa oportunidade agora. Me permita colocar minha experiência de 42 anos de empreendedor, com eficiência, com qualidade, que trouxe para o Amapá melhoria significativa. Tenho muito orgulho da minha trajetória e esse é o momento de eu poder devolver para a nossa sociedade, para o nosso povo. O candidato Jaime teve oportunidade, sim, ele ainda é vice-governador, gente, do governo Valdez. Esteve atrelado ao governo Valdez até recentemente. Até ontem, recentemente, o outro fujão do Gilvan estava pleiteando ser vice dele. O Clécio é o candidato do Valdez Góes, certo? E aí o candidato do Davi Alcolumbre, que só para te ter ideia, na questão do desemprego, o Davi, que é o candidato do Clécio, é o cara que votou sempre contra os trabalhadores, votou a favor da reforma trabalhista, da reforma da Previdência, foi a favor do teto dos gastos, que congelou o investimento na educação e saúde. Então, todos esses que já passaram pelo poder têm responsabilidade, sim, e precisamos chamar todos os concursados e garantir emprego. Obrigado, candidato. O senhor pergunta agora para o candidato Jairo Palheta. Candidato Jairo, eu acabei de falar sobre a questão do desemprego. Nós temos uma das maiores taxas de desemprego do país, certo? A juventude não vê perspectiva, vai embora. O investimento na cultura, no esporte é mínimo possível, certo? A gente também vê a educação sucateada, a saúde sucateada, o agronegócio sendo prioridade por esses governantes e não a agricultura familiar. Você que é agricultor familiar sente na pele isso daí, sabe que não tem investimento pesado e nós sabemos muito bem quem é que coloca a comida na mesa. Então, eu faço a pergunta para você, se caso seja eleito o candidato Jairo, o que você vai fazer para combater o desemprego nesse estado e o que você vai fazer com a questão do agronegócio? Como é que você vai fazer para confrontar agronegócio com a agricultura familiar? É isso, camarada. Candidato? Nenhum centímetro de terra por agronegócio. Eles são capitalistas, comprem terras, terra pública e de graça para o pobre trabalhador. É importante você falar sobre a questão da produção de alimento em Macapá e geração de empregos. O RURAP, por exemplo, o SDR, são secretarias que trabalham assim, com milagre. Os servidores lá são completamente afundados em serviços. Eu vi várias vezes servidores do RURAP gastando dinheiro do próprio dinheiro para pagar combustível para chegar no assentamento.
Todo agricultor sabe disso, a forma como os trabalhadores são precarizados. Por que não fazer concurso público para esse setor tão importante? A educação é importante, a saúde é importante, mas quem produz alimento deveria ser mais importante ainda. E esse setor econômico é o que pode, de fato, viabilizar, porque a agricultura familiar, ela não resolve só o problema, por exemplo, do alimento. Ela dá casa, ela dá emprego e logo ela gera alimento para aquela família. É a forma mais rápida e mais fácil de acabar com o problema alimentar. Hoje o problema do alimento no Brasil, no Amapá, não é só por causa do governo Bolsonaro ou por causa da crise da Ucrânia, é porque nós não produzimos alimentos aqui em Macapá. Se não fossem os paraenses, nós estaríamos passando fome. Os amapaenses, a gente não consegue abastecer cerca de 40% de todo o mercado. É muita boca para comer e a gente na verdade, socorrido pelos agricultores paraenses. Nós temos condição, sim, de exportar, gerar alimentos, gerar muitos empregos com a mineração, com a agricultura familiar e também com o comércio aqui, né? O Porto de Santana, o Porto das Pedrinhas, o Porto lá do Canal do Jandiá deveriam ser estruturados e não estão estruturados. A geração de emprego que é gerada, aliás, os empregos que são gerados ali no Porto de Santana, onde eu estive, é muito maior do que o emprego que é gerado no Porto lá dos ricos, do setor mineral. Para cada emprego ter lá, o Diese agora o IBGE já vai informar o tanto de emprego, pelo menos 30 vezes assim mesmo na Pedrinhas, no Canal do Jandiá. Nós precisamos de fato trabalhar essa política do emprego de forma urgente, e a gente também não tem que trabalhar só essa questão, precisamos dar casa para o povo, lote para o nosso povo trabalhador. Candidato, a fome, o desemprego, a carestia, tudo isso é consequência de um sistema que a gente vive baseado na exploração e na opressão. A gente precisa, para garantir o emprego, a renda, combater a fome, combater as grandes fortunas, expropriar essa grande fortuna, pegar dinheiro de quem tem dinheiro, dos ricos, e não estar sentado do lado ou governar com eles. Porque acreditar que a burguesia, que as elites, que os ricaços vão resolver os problemas da classe trabalhadora, isso é ilusão. Por isso, nós apresentamos uma alternativa para a classe trabalhadora, um programa que vai de encontro aos interesses dos grandes capitalistas, e para isso vote no 16. Réplica? Ao redor de Macapá se multiplica, sabe o que muito? Condomínios de luxo, né? Eu participei do Movimento Sem Teto várias vezes, trabalhei no governo do Clécio, e ele me demitiu porque eu estava apoiando os trabalhadores sem teto ali no Canal do Jandiá em 2016. Uma amiga nossa foi presa, foi por CIOSP do Pacoval, por causa que ela derrubou, acho que uma árvore que tinha a grossura do meu braço. Lá fizeram um condomínio de luxo enorme ali no Canal do Jandiá, que derrubaram pelo menos uma centena de árvores, porque tem terra, mas só para o rico, não tem terra para o pobre. Se o pobre quiser montar um bairro, como estão lutando ali no Novo Horizonte, a primeira coisa que o Estado manda lá é a polícia militar para sovar no lombo do trabalhador. Precisamos dar terra, precisamos dar moradia para o povo. Muito obrigado, candidato. Tempo esgotado, e com isso encerramos o terceiro bloco. Vamos a mais um intervalo comercial e na volta as considerações finais dos candidatos que estão aqui disputando o seu voto. Eleições 2022. O voto na Record. Estamos de volta com o debate da TV Equinócio, agora 7h27. Voltamos com o último bloco do debate de hoje com os candidatos ao governo do estado do Amapá. Vamos então descobrir quais são as regras deste bloco. Este bloco é destinado para as considerações finais dos candidatos. O tempo é de 2 minutos para cada candidato. Pela ordem definida em sorteio, quem começa é o candidato Gianfranco, com 2 minutos. Eu quero primeiro agradecer a Rede Record e a TV Equinócio pelo convite. Muito importante, foi extremamente democrático, convidou todos os candidatos. Isso em detrimento das outras que só convidaram alguns. Amanhã vai ter um outro debate numa rádio aí, a gente não foi convidado também.
Então, a TV Que Nosso está de parabéns pelo espaço democrático e eu quero agradecer esse espaço. Muito obrigado. Infelizmente, o candidato do Valdez Góes e o outro fugiram do debate, que a gente poderia estar discutindo nossas ideias, nossas propostas, e mostraram que são arregão, que não tem coragem de debater quando está todos os candidatos reunidos, certo? E eu quero também dizer que o voto útil nessa eleição é votar naqueles que estão do lado da classe trabalhadora, naqueles que estão na luta em defesa dos nossos direitos, é votar naquele que não faz conciliação de classe, que não faz aliança com a burguesia, porque quando a gente diz que vai governar para todos, já está mentindo, já está dizendo que vai governar para as elites. É dizer que nessas eleições a candidatura de trabalhador, de operário, é também para eleger a Vera presidente junto com a Raquel Tremembé. Nessas eleições o trabalhador tem alternativa. Para presidente é Vera Lúcia, mulher negra, operária, com a vice Raquel Tremembé, uma mulher indígena, socialista, e a gente precisa também dar esse voto útil aqui no Amapá. Voto de verdade, o voto útil é quem sempre esteve na luta pelo direito dos trabalhadores. Sigam a gente nas redes sociais, já que eu não tenho tempo de televisão e nem de rádio, sigam nas redes sociais, no Facebook, é Professor Gianfranco, e vote no 16, porque o resto é tudo burguês e é tudo farinha do mesmo saco. Obrigado, candidato. Candidato Jaime Nunes, 2 minutos. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer a minha família, agradecer ao eleitor, a toda a minha militância, que eu sempre encontro em Macapá, em Santana, Laranjal do Jari, Oiapoque, em todos os municípios. Agradecer a população do estado do Amapá, que está até, esperando essa mudança há muitos anos. Agradecer a TV Record também, que possibilita um momento democrático de discutir propostas e não de discutir interesses particulares. Eu tenho, nos últimos 12 meses, percorrido todos os 16 municípios, conversado com a população, conversado com os produtores, com os comerciantes, visto e sentido de perto a dor que eles passam. A expectativa de mudança é muito grande. A nossa candidatura representa uma esperança, uma renovação, com todo o conhecimento, experiência de 42 anos empreendendo, investindo aqui, crescendo aqui no estado do Amapá, gerando emprego. Este ano é o ano da renovação. Para isso eu peço o seu voto. Eu peço o voto no 55 para mudar, para melhorar a vida. A gente não aguenta mais sofrer com falta de saúde, de educação. Eles tiveram oportunidade de fazer e não fizeram, só pioraram a saúde, a educação, e o desemprego aumentou muito, a fome aumentou muito, e é pela política que a gente transforma. Este é o momento da gente fazer essa grande mudança. Me oportunize a governar o estado do Amapá, que vocês vão ver o desenvolvimento, vocês vão ver as melhorias, nós vamos controlar. Eu vou trabalhar junto com o servidor, eu vou ser o servidor número 1 desse estado, fiscalizando os hospitais, fiscalizando as áreas todinho, para que a gente possa ter o desenvolvimento. Eu venho aqui pedir para você o voto no 55 para mudar, pedir esse voto de renovação e pedir também para a senadora Raíssa 151. Eu vou precisar da Raíssa em Brasília me ajudando. Candidato Jairo Palheta, suas considerações finais? Trabalhador, trabalhadora, você pagador de tributos, seja pobre ou seja rico, ou seja classe média, você não vai contratar ninguém que falta na entrevista de emprego. Você não vai contratar ninguém que faz piadinha com aquela vaga que você está oferecendo. Você não vai contratar ninguém que faz abjeto daquilo que você financia, que é o Estado, porque é você que financia. Mas eu estou aqui, Jairo Palheta 29, pedindo seu voto. É possível nós fazermos uma virada de mesa, porque o trabalhador, ele não tem tido respeito, não tem sido respeitado pelo povo que ultimamente, nos últimos anos, elegeram, reelegeram, reelegeram e reelegeram. Poxa, será que não vai mudar esse mesmo pessoal, essa mesma música? Nós precisamos ter uma nova opção. 29 é o meu número. Também pedimos voto para o presidente Lula.
Eu sou o único candidato que, de fato, está com a foto do Lula colada no nosso panfleto. É pouco recurso, não temos onde chegar todo mundo, não tive como chegar nem no Porto Grande ou Itaubal, que é perto de Macapá, devido à falta de estrutura. Mas este sinal está chegando até você. Converse com seu vizinho, converse com seu amigo. Nós precisamos voltar à política do lote. Existem grupos familiares ali no Cidade Nova, por exemplo, no Elesbão, onde debaixo do mesmo teto moram até 6 núcleos familiares. Filho, neto, tudo junto. E por que não trabalhar a política do lote também para esse pessoal? Vamos sim trabalhar a política do lote urbano em Macapá, em Santana, no Jari, em Oiapoque, e precisamos distribuir terra para o povo, porque terra tem, mas não querem dar aos pobres. Muito obrigado. 29. Candidato Gesiel, 2 minutos para suas considerações finais. Eu quero agradecer em primeiro lugar a Deus Todo-Poderoso, a essa militância maravilhosa que não tem arredado o pé, a minha mãezinha, que quando eu iniciei essa campanha, ela também descobriu que estava com câncer, e quando caía o cabelo dela, eu também raspei minha cabeça juntamente com todos os nossos irmãos, em homenagem a essa guerreira. A minha militância que está fazendo uma campanha simples, sem fundo eleitoral, sem tempo de TV, com a nossa caixinha de som que eu coloco atrás do meu carro e saio de rua em rua, de município em município. Sou um guerreiro, mas luto contra 2 Golias. Tenho em minhas mãos 5 pedrinhas e um sonho de mudar o Amapá. Eles estão aí oferecendo uma mudança que não é real, porque nós estamos aí diante de 2 lados da mesma moeda. Só há mudança verdadeira com Gesiel Oliveira. Deus quer mudar esse lugar, e é você que vai promover essa verdadeira mudança. Jeremias, no capítulo 29, versículo 11, eu ofereço para você, é o desejo de Deus para a nossa terra. Diz assim: porque eu sou o que conheço os planos para vós, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes trazer dano, planos de vos trazer esperança e um futuro. Há uma luz no fim do túnel, e tem nome e número: Gesiel Oliveira 28, um filho da terra, 44 anos, pai de família, casado há 23 anos, que ama esse lugar e sonha com a verdadeira mudança. Eu sonho com o raiar de um novo tempo. Vem com a gente promover a verdadeira mudança. Gesiel Oliveira, obrigado, 28. Candidato. E com isso chegamos ao fim do debate da TV Equinócio para as eleições 2022. Muito obrigado aos candidatos Jairo Palheta, Gesiel de Oliveira, Jaime Nunes, Gianfranco Guzmão pela presença, e registrando mais uma vez a ausência de 2 candidatos que também foram convidados, Clécio Luiz e Gilvan Borges. Agradeço também aos profissionais da TV Equinócio, da Equinócio FM, do Equinócio Play, e a todo o corpo técnico, jurídico, administrativo e de jornalismo do Grupo Equinócio. Esperamos ter feito a nossa parte para que você, eleitor, no dia 2, vá às urnas para escolher o que é melhor para o Amapá. Vote consciente, vote com a verdade e tenha a certeza de que fará o melhor para o nosso estado. Obrigado a você que ficou conosco na TV, no site ou no rádio. Você fica agora aqui na TV Equinócio com o Jornal da Record. Obrigado pela audiência e fique bem. Eleições 2022. O voto na Record.